irmãos. Primeiramente, antes de começar o vídeo, eu queria a ajuda de vocês em relação a seguir o canal, compartilhar os vídeos e dar joinha. Amém? A palavra que nós vamos meditar hoje é Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, irmãos, pobre de espírito é a mesma coisa de humilde de espírito. É aquele crente que não confia nas suas obras, não conta com as suas obras e admite que suas obras não valem nada, absolutamente nada. É aquele que reconhece que tudo depende da cruz de Cristo. Todo o trabalho foi feito por Cristo. O ser humano não merece nada. O ser humano não tem direito a nada. Tudo depende, tudo foi esforço de Cristo na cruz, com a sua grande missão. Tudo. Até porque o ser humano é salvo pela graça mediante a fé. A salvação é de graça, de graça. Não paga nada. A salvação é de graça, mediante a fé. Tudo, tudo. O crente soberbo não é humilde de espírito. O crente exaltado não é humilde de espírito. O invejoso, o mentiroso, o crente perverso. E tem muitos desse tipo dentro das igrejas pelo mundo. Tem crente de todo tipo dentro das igrejas. As igrejas, no termo geral, no mundo todo. O crente não pode se exaltar das suas obras, que suas obras são trapo de mulambo, não valem de nada. Se o crente tem umas obras boas, se ele jejua, se ele ora sem cessar, se ele frequenta todos os cultos, se ele é um crente, né? Crente tem muito, mas o crente está em falta. Se ele é o crente, é obediente em tudo, mas se ele, em seu coração, se exaltar porque ele é dessa forma diante do reino de Deus, ele não é pobre de espírito, porque ele se exaltou. O crente, na verdade, ele tem que ser obediente, fazer tudo certinho diante de Deus, e ele tem que ter humildade de espírito. Ele não pode se exaltar. A partir do momento que o crente
faz tudo correto diante de Deus, mas ele deixa a soberba entrar em seu peito, acabou. Não valeu de nada o esforço dele. Ele também tem que ser obediente em tudo e ainda guardar o seu coração, para que a soberba não entre dentro dele. Senão você não é humilde de espírito. O crente tem que ser pobre de espírito. Não pode ser exaltado. Não pode se exaltar em nada. Tem que fazer tudo direitinho diante de Deus, obedecendo a palavra e ainda guardar o seu coração. Senão vai tudo por água abaixo. Isaías, na morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor. O grande profeta Isaías viu o Senhor. Para ele ver o Senhor, claramente é porque ele era santo. E a reação dele é digna de um pobre de espírito. Quando ele vê o Senhor, ele exclama em alta voz: ai de mim, porque meus olhos viram o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconhecendo o seu defeito, sem nenhuma soberba, ele viu ao Senhor, mas já citou o seu defeito e onde ele habitava. Se é no tempo de hoje o crente ver ao Senhor, ele vai querer logo filmar, tirar uma foto, se exaltar. Ah, eu vi Deus ali, eu vi Jesus ali. Mas Isaías não. Isaías citou o seu defeito. João Batista, outro monstro, um grande profeta, aquele que abriu caminho para a vinda do Messias, aquele que, se o caminho estava cheio de buraco, João Batista saiu fazendo pista, deixando tudo em bom estado para Jesus passar. E João Batista era um homem puro. João Batista, ele se alimentava somente de gafanhoto e mel. Qual é o crente hoje em dia que tem coragem de comer gafanhoto? E se o crente hoje em dia fazer um vídeo dizendo que vive igual a João Batista, dizendo que come gafanhoto e bebe somente mel, é para se exaltar, é para colocar na internet e se exaltar dizendo que vive igual João Batista viveu. Só que João Batista, naquela época, ele comia só gafanhoto e bebia mel para mostrar a pureza que era o ser dele, para mostrar o quanto ele era puro por dentro. Por isso ele comia gafanhoto e bebia mel. O grande profeta João Batista. Ele foi perguntado: ei, tu é o Cristo? Ele: não. Vem um após mim, que eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. Olha a humildade dele de espírito.
pobre de espírito, João Batista. Já foi logo se rebaixando e exaltando a Cristo. Já foi logo falando o que ele é de verdade, que ninguém se compara a Cristo, e exaltou o Salvador, o grande Rei, o Rei da Glória. Também João Batista batizando com água. Jesus vem até ele para ser batizado e ele fica sem entender. Até que ele fala: eu que preciso ser batizado por ti e você vem a mim? A demonstração de humildade de espírito. Se é hoje em dia o crente sai doido dizendo que batizou Jesus, coloca na rádio, coloca em tudo, em tudo que você pensar. Batizei Jesus ali. Batizei Jesus. Mas não, ele fala a verdade. Ele falou a pura verdade, porque ele era que precisava ser batizado por Jesus. Ele era que precisava ser. Mas para cumprir as Escrituras, ele batizou o Senhor. Mas o que consta é a humildade de espírito de João Batista, o grande profeta João Batista. Pedro, também o grande apóstolo Pedro, o primeiro contato dele com Jesus, Jesus fala que vai torná-lo pescador de homens ou de almas, e ele exclama, ele grita: sai de mim, Senhor, pois sou pecador. Ele exclamou, ele gritou: eu sou pecador, sai de perto de mim, demonstrando a santidade de Jesus. Ele viu que Jesus tinha algo de Deus. Ele sentiu a paz que tinha em Jesus, o brilho, a luz de Jesus. Por isso ele exclamou. Hoje em dia, o crente pensa que não é pecador. O crente que diz que não é pecador é o pior pecador de todos. O crente que não diz que não tem pecado é o pior de todos. Porque Davi fala nos Salmos: em pecado me concebeu minha mãe. Quando nós nascemos, já viemos com pecado. Em Romanos fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos são pecadores e estão longe de Deus, e bem longe de Deus. Tem crente que pensa que está perto de Deus, mas está bem longe, e longe do céu também. Só quem não veio a esse mundo, só quem veio, só um que veio a esse mundo, que não herdou o pecado, foi o nosso Salvador Jesus, o Nazareno. Porque ele nasceu da Virgem Maria pela obra do Espírito Santo. Só ele não herdou o pecado. O resto, todos são pecadores. Todos são pecadores. Tem gente que fala também que na igreja tem pecadores arrependidos. Poucos na igreja se arrependem do seu pecado. Poucos. Nem todos se arrependem na igreja. Então, irmãos, temos que ter humildade de espírito, sem soberba no coração. Irmãos,
Essa era a palavra que eu tinha para hoje. Amém e graças a Deus. E como eu falei antes, irmãos, ajude o canal, siga, compartilhe e dê joinha. E que Deus tenha misericórdia de todos, assim como o sol nasce para todos. Amém e graças.